Olá galera, sou eu, Canada Troop, e eu venho apresentar mais um grandioso vídeo para vocês. Game Track está sendo creditado por me emprestar, entre aspas, as imagens que eu estou usando no vídeo. Então, muitas imagens vão ser do canal dele. E isso é o vídeo da long play do capítulo 1 de Guardian of Banban. O tema do vídeo de hoje, pra a gente se distanciar bastante de FNAF, porque já tá ficando repetitivo pra vocês, eu acho, que é porque Guardian of Banban é tão criticado. Vamos começar pelo primeiro capítulo, que é o melhor capítulo do jogo. Ele e o segundo capítulo são os melhores. Vamos começar pela história genérica, mas eu não julgo tanto porque Pop Playtime, Bandake Machine tem a mesma história. Um ex-funcionário da fábrica vai voltar. Aqui é uma creche onde o pai vai buscar o seu filho. Ou uma mãe que cita for a parent, que não é deixa específico se é um pai ou se é uma mãe. Pode ser um dos dois. Mas esse jogo já tá tão sem sentido que pode ser uma avó de 130 anos no ápice da saúde. Pode ser minha irmã, um irmão também. Então, o parente foi procurar a criança na creche. Até aí de boa. E você conhece o nosso querido, nosso queridíssimo e odiável Drone. Esse traje aqui só vai aparecer no terceiro capítulo. O nosso odiável Drone tem uma inteligência artificial maravilhosa. Ótimo. O drone, você usa ele para iluminar caminhos no sexto capítulo. No primeiro, no segundo e no terceiro, tu usa ele para quebrar. Até no quarto, você usa ele para quebrar vidro e apertar botão. Isso é porque os comandos do jogo são uma maravilha. Ele vai certinho. Mas agora vamos falar sobre os sem sentido dos puzzles do jogo. Eu vou dizer que esse puzzle da creche, eu vi muita gente criticando ele. Porém, eu não vou falar que ele é ruim, porque normalmente isso daqui ainda é no cenário da creche. Logo dá pra dizer que isso aqui era uma brincadeira das crianças. Ache os ovos, coloque ali. Porém, vamos prestar atenção numa coisa. Ao entregar os 6 ovos para o Pila Bird, ela te entrega um cartão. E eu não acho que o cartão de acesso que vai nos futuramente levar para salas, que vão nos levar para salas, que vão nos levar para o laboratório, claramente esse puzzle não era para crianças. Ou ele era um puzzle das crianças disfarçado. Mas vamos lembrar, né, galera? Alguma hora uma criança ia achar esse cartão. Ia dar muito ruim se as crianças achassem esse cartão. A não ser que no sétimo capítulo eles tiverem que tá tudo dando ruim porque uma criança achou esse cartão. Obviamente não é por isso. Mas após termos uma fuga emocionante contra o Pila Bird, a gente chega ao elevador. Aí nós descemos para o laboratório. Porém, Jumbo Josh nos captura. Ele não nos captura, ele derruba o elevador. Assim se encerrando o capítulo 1 dessa maravilha. Novamente, eu defendi o capítulo 1 e o capítulo 2. A partir do 3 eu já tava mais nem aí pro jogo. A partir do 4 eu desisti de defender. Novamente, sendo obra do Game Track, as imagens que eu vou pegar. Estou dando os créditos verbais ao canal, mas eu vou colocar na descrição e no comentário fixado do vídeo quando eu lançar. E agora vamos falar sobre Guardian of Banban 2. Que novamente eu ainda defendia Guardian of Banban 2. O jogo se inicia com essa maravilhosa cena 100% realista. Eita meu Deus. Mas eu não vou julgar tanto porque na época eu não julguei. Então seria meio hipócrita da minha parte eu julgar agora o que eu não julguei antes. Então eu vou manter sem julgamentos. O capítulo 2 nos mostra essa área. Essa área realmente, ela não parece estar debaixo de uma creche. Não dá para acreditar que está debaixo de uma creche. Mas eu ainda não irei julgar. Mesmo daqui sendo muito possível de estar em uma creche, ainda não julgarei. Que o nosso personagem finalmente chega à área laboratorial
da parte subterrânea da creche. Aí dá pra entender, tem o laboratório debaixo da creche, faz experimento com as crianças e com funcionários, que a gente vai descobrir mais tarde. Tipo Bambam, Bambalina, que são experimentos feitos com consciências de funcionários. E o nosso personagem no caminho encontra uma voz lhe guiando, que mais tarde você vai descobrir ser o próprio Bambam. O Bambam que não é do bem, mas ele te ajuda em certos momentos, mas ele é muito descontrolado. Ele não consegue manter o controle 100% do tempo. Aí que vai. Acabei de perceber que a primeira vez que eu encontrei ele, você tá debaixo do logo do Bambam. Será que isso era um indício? Nabo. Desculpa. Então, galera. Até aí, tudo bem. Eu defendo o segundo capítulo e o primeiro. Eles são muito coesos com a história. O jogo podia ter 3 capítulos. No terceiro, podia ter até 4 mesmo. Porque dava pra resolver a história no terceiro capítulo pra acabar no quarto. Então, avançando muito no jogo, nós vamos encontrando diversos problemas e puzzles para investigar. Desde uma lesma gigante a uma professora maluca que conversa com pinos de boliche. Novamente, se a gente considerar que isso daqui é coisa dos funcionários, e os caras queriam que os funcionários passassem por isso daqui, lógica. Então o fim do capítulo é o Bambam nos atraindo, e nós vamos descer mais e mais. E nós descemos para o terceiro capítulo. Imagens ainda retiradas do canal Game Track. Chegamos ao fatídico terceiro capítulo, onde é o começo do fim. Por que eu digo que é o começo do fim? Porque até aqui o jogo ainda vai ressaltando que o tempo para salvar a criança é baixo. A gente tá passando por os 80 andares. Desce logo pro último, tô brincando. No terceiro capítulo, nós encontramos a ilustração de uma personagem importante pro futuro, King Balcelia. Que eu odeio King Balcelia. É Queen Balcelia, não é nem King Balcelia. Tô inventando moda aqui. Eu não gosto dela porque ela protagoniza um dos piores capítulos do jogo, que é o quarto. E eu vou explicar o porquê. Os puzzles vão ficando cada vez mais medíocres. E eu vou explicar uma coisa. Presta atenção nessa sala. Quando ele se virar, vê o quão desproporcionalmente grande é essa sala e o quanto tempo demora para você ir de um canto pro outro. Por que isso ocorre? Os desenvolvedores começaram a perceber que as pessoas estavam reclamando que o jogo estava muito curto. E o que eles fizeram? Dar mais história, avançar mais. Não, eles aumentaram o tamanho das salas, eles triplicaram o tamanho da sala. O próprio Linkzinho, sei lá, não sei pronunciar nada do canal dele, já fez essa comparação. Uma sala que é assim no capítulo 1 e 2, para representar, vou colocar isso aqui, é desse tamanho. No capítulo 3, a sala é deste tamanho, mas é a mesma coisa, é um quarto vazio, com um botão, calma, para representar o botão vou colocar um negócio azul, com 2 botões que tu tem que levar o Donnie para apertar. Isso que mudou. As salas ficaram maiores. Lembrando, galera, eu não estou aqui para comentar a história, eu vou começar a criticar a história do jogo a partir do 4º capítulo. Por isso eu estou pulando algumas partes. A partir do 3º capítulo nós finalmente encontramos... Não, é a partir do 2º capítulo, não é, galera? Gente, eu esqueci realmente. A história de Gato Bambam é tão mexerica que eu esqueci. Se a gente encontra o Stingerfly no primeiro... Não, no primeiro não. No 2º ou no 3º capítulo. Porém, eu acho que é no 2º e no 3º a gente controla o Stingerfly por um momento. Que é um momento interessante, você é colocado na pele do monstro. Lembrando que o Stingerfly tem uma ilustração dele com as crianças, como se ele fosse um monstro bonzinho. Que me lembra aquela parada do William Afton, que as almas não identificam o Springbone como ameaça, mas quando o William Afton tira a roupa, eles identificam ele como uma ameaça. Eles não identificam o Springbone como ameaça por acharem que ele é um robô também. Tifnaf no meio, porque eu esqueci de falar o ponto principal, que é me lembra as almas do filme. Que elas têm... As únicas lembranças que ela tem do William são dele no traje de Springbone como amigo delas, pelos desenhos. Então pode ser que caso apareça alguma criança que foi transformada em monstro,
ela interaja com o Stingerfly como se ele fosse um amigo. No final do capítulo nós temos uma batalha de chefe que eu não vou julgar. Eu acho essa batalha até que interessante. Eu vou dar mais um ponto positivo para esse jogo. Ponto positivo, não um ponto percentual. O que foi isso? Isso é mais um ponto positivo pro jogo. O primeiro ponto que eu estou dando positivo. Mas a partir de agora eu vou detonar o jogo. Numa fuga extremamente emocionante contra o Bambam, você encontra a porradaria franca de todos os monstros. Então você vê todo mundo indo pra porrada. Que é uma cena que deveria ser épica, mas ela é muito engraçada. E no final você desce mais. A partir do terceiro capítulo você pode até achar que a gente finalmente está indo para os andares mais abaixo do laboratório. E nós vamos finalmente encontrar a sala onde as crianças estão mantidas. E que nós vamos resgatar o nosso filho. Mas não. O quarto capítulo se passa na porcaria de um castelo medieval. Imagens novamente do Game Track. Então, galera, você saiu de um laboratório para um castelo medieval, cujo quem governa o castelo medieval abandonado é a rainha canguru roxa com um cetro mágico com poderes de levitação. Por que eu já tô citando sobre o cetro? Simples, porque o nosso objetivo no jogo é salvar nosso filho. Porém, no sexto capítulo, a gente tem que salvar a porcaria do cetro mágico. E eu não quero citar o sexto capítulo nesse vídeo. Tá bom. Eu não vou citar nada do sexto capítulo. Nada. Eu vou acabar no quarto. E eu lanço um vídeo sobre o quinto capítulo se ele lançar ainda esse ano. Sim, porque pulou do quarto pro sexto. E também temos um xerife sapo. E nós temos o maior vilão desse capítulo, galera. Quem é o maior vilão do capítulo? O maior vilão desse capítulo é o Jester, que o maior objetivo de vilão dele é fazer a canguru rir. Vamos falar sobre o fato do Chuchu Charles estar no capítulo simplesmente porque sim. Então, após essa loucura toda que o Stingerfly faz na nossa cabeça, você avança no jogo. Mas como eu falei, eu não vou citar nada do sexto capítulo. Então, pausando nessa cena, eu dou as contribuições finais. A história do jogo era pra ser simples. Chega na creche, vá no laboratório e salve seu filho. Mas a história começou a se perder a partir do quarto capítulo. E nós temos que levar em consideração que os criadores do jogo não aceitam críticas. Eles não aceitam críticas. Se o youtuber que é divulgador de conteúdo oficial do jogo divulga uma crítica sobre o jogo, tipo, o capítulo tá muito pequeno, eles fizeram tal coisa pra aumentar o tamanho do capítulo, eles vão lá e banem o cara dos servidores de conteúdo oficial do jogo. Eles não aceitam críticas, a atitude infantil. Infantil até pra mim, olha que eu sou uma criança, meus amigos. Então, eu aceito crítica. Quando eles vão na crítica no meu canal parecer meio grosso, parece, mas o intuito não é ser grosso. Vamos falar sobre o fato de quando o capítulo acaba, a gente desce mais pra baixo e chegamos numa cidade falsa. É que eu nem vou pontuar sobre o sexto capítulo, só tô avisando que a gente chega numa cidade falsa após o castelo medieval. Então é por isso, a falta de coerência na história, galera. A história não é coesa, a história não é firme. Ela se desprende toda hora. Você tem que ir atrás da porcaria de um cetro mágico no sexto capítulo. É isso. Aqui eu anuncio o fim do vídeo. O vídeo não foi o que eu queria falar realmente. Eu tenho que confirmar que esse vídeo ficou muito básico em relação às críticas que eu queria dar em relação ao jogo. Mas é isso, galera. Espero que tenha dado pra entender pelo menos o que foi o que eu quis dizer. Que é a questão da história mesmo. Eu não ligo muito pra gráfico de jogo. Pra mim, os gráficos de Bambam estão até que aceitáveis, porque os monstros são literalmente feitos de massinha. Então, bye bye, tchau.